Bom dia, meus queridos e amados irmãos, e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Peço a todos vocês que ouçam com clareza a palavra do Senhor nosso Deus, a mensagem que vem primeiro para mim. Veio primeiro para mim a mensagem, para que eu passe para todos. E fala a justiça. A justiça. No livro de Aleluia diz: Deus é justo e não aceita suborno. Deus é justo e não aceita suborno. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e o versículo 18. Pois Deus é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com passividade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Vou ler de novo. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com passividade, nem aceita presentes e ofertas para torcer as justiças. Mas tem muitos que aceitam presentes, dinheiro para torcer a justiça e favorecer quem está errado. Aleluia. Deus tem misericórdia. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Deus é justo, mas no meio deste mundo tem os injustos que foram levantados para fazer as coisas certas, administrar certo, mas estão fazendo muitas coisas erradas. Aceitando presente, dinheiro, para torcer a justiça e favorecer quem está errado, tirando o direito de quem está certo, para favorecer quem está errado. Aí aqui diz: todos devem ser julgados com justiça e honestidade. Todos devem ser julgados com justiça e honestidade. Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 18 ao 20. Aqui ele diz: estabelecerás juízos
policiais. Repito, estabelecerás juízos policiais e escribas em cada uma das cidades. E Yahvé, teu Deus, vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com justiça e equidade. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa dos justos. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Aleluia. Glória a Deus. E aqui ele diz: a verdade e a justiça andam juntas. A verdade e a justiça andam juntas. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Aqui fala: a testemunha leal dá testemunhos sinceros, mas o falso depoente conta mentiras e torce a justiça porque ganhou dinheiro para torcer a justiça. Inleal, isso é uma inlealdade contra o Senhor nosso Deus e contra os justos, os inocentes. Se é culpado, é culpado. Está errado, está errado. Tem que pagar pelo que cometeu. Aleluia. E não defender quem está errado para prejudicar quem está certo. E aqui diz: Deus julga as intenções humanas. Deus julga as intenções humanas. Provérbios 21, versículo 2 e versículo 3. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Aleluia. Glória a Deus.
Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Deus não aceita. Temos que andar no caminho certo para ser aceitos por Deus, fazer as coisas certas para ser aceitos por Deus. Ninguém que faça coisas erradas, que torce a justiça para favorecer os que estão errados, nenhum desses agrada a Deus, desagradam a Deus. Aqui, o costume de julgar os outros é perigoso. O costume de julgar os outros é perigoso demais. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julga, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparais tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer que primeiro nós, para ensinar os outros a andar no caminho certo, fazer as coisas certas, nós temos que nos julgar primeiro. Temos que nos julgar primeiro. Temos que tirar o cisco dos nossos olhos primeiro, para poder julgar os outros, ensinar os outros a andar e fazer as coisas certas. É agradável ao Senhor nosso Deus. Mas julgarmos os outros e pedindo para que os outros façam as coisas certas e andem no caminho certo, e nós andarmos nos caminhos errados, é desagradável a Deus. Tem que aprender primeiro, tem que pregar a palavra do Senhor nosso Deus, tem que ensinar a palavra do Senhor nosso Deus e viver. Queremos dizer que nós temos que nos converter primeiro. O que é mal, o mal que praticávamos ficaram para trás. Nós fomos libertos e livres para andar nos caminhos certos e ensinar os outros quando estivermos, na verdade, convertidos. Aleluia, glória a Deus. E aqui
Ele diz: o costume de julgar os outros é perigoso. Não julgue os outros se você faz as coisas erradas. Não julgue. Se converta primeiro para poder tentar tirar o argueiro do olho do teu próximo ou do teu irmão. E aqui diz: Deus enviou Jesus para salvar o mundo, não para julgá-lo. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para salvar o mundo, não para julgá-lo. Isso quer dizer que Deus enviou o seu Filho, aleluia, o Messias, chamaram de Cristo e chamaram de Jesus, para não julgar as pessoas, mas salvar todas elas. Mas o ser humano tem um hábito terrível de julgá-las e condená-las. João capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. João capítulo 3, do 14 ao 20. Repito, João capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Aqui ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui diz: porque Deus amou a sua criação de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda a humanidade que ele criou, não venha perecer, mas venha crer nele e venha ter vida eterna, somente através dele. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso quer dizer, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, as pessoas do mundo. Não foi para isso, para condenar, mas para que todos eles fossem salvos por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui está dizendo essas palavras,
A luz veio sobre toda a humanidade, sobre toda a criação de Deus. Mas a sua própria criação amaram mais as trevas do que a luz, que é o seu Filho. Porque as obras são mais, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Aleluia. Glória a Deus. E aqui ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. João 8, do versículo 11, do versículo 1 ao 11, perdão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Aqui ele diz: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. No ato. É sério o pecado dela, o erro dela. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhe disse para todos eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra nesta mulher. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram-se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém, mas além da mulher,